Boa noite. Dando sequência à série O que os gregos criaram e fundaram, continuaremos com o item 23. Os gregos criaram o ginásio de esportes, ou gymnasium, que era a escola para exercícios nus, utilizados não apenas para o treinamento de atletas, mas também para a socialização e busca de objetivos intelectuais. Os próprios romanos, no futuro, utilizariam esse próprio sistema de convívio através do uso das termas nas cidades. É a colaboração também e criação dos gregos, a filosofia, que é o amor pelo conhecimento ou pelo saber. Através de Tales de Mileto, no século VII a.C., ele era astrônomo, pai da filosofia. Também temos a colaboração de Sócrates, que deu a filosofia à humanidade, e Aristóteles, a ciência. A fisiologia, que é a ciência que estuda as funções orgânicas dos animais e vegetais. Através de Hipócrates de Cós, 460 e 370 a.C. O conjunto de sua obra forma o Corpus Hipocráticos. O Odeon, que era o lugar para apresentação musical, criação dos gregos. As bases fundamentais da música, através das cordas, com Pitágoras de Samos. A história da arte, que é a evolução, os períodos e os progressos dentro da produção artística. O tratado de escultura, através dos escultores Policleto de Argos e Fídias de Atenas. A perspectiva ou escorço na pintura cerâmica. Os gregos também trouxeram para nós os refinamentos arquitetônicos no século V a.C., que são correções das ilusões óticas produzidas nos templos. Alguns centímetros que fazem grande diferença. O ponto de fuga no desenho da perspectiva. A ornamentação estilizada, através dos desenhos das gregas e ornamentos na pintura cerâmica. Todas as pinturas cerâmicas na Grécia Antiga, temos algumas divisões dos períodos dessas cerâmicas, desde os predecessores, o minoicos e micênicos, até o século V a.C. E essas pinturas eram ornamentos que, na verdade, enfeitavam a cerâmica para ela ser também exportada ou para ornamentar a beleza dos lares. E elas recebiam todo o cuidado dos pintores gregos, fazendo com que as cerâmicas, através do seu volume estilizado e também dentro da nomenclatura desses volumes, porque eles variavam, a pintura exercia grande poder estético, porque era também um produto de transporte dos produtos internos, mas também, depois de usados, eram ornamentos que adornavam os lares ou os lugares onde eram expostas essas cerâmicas. Os gregos também trouxeram os tratados de medicina, com Hipócrates de Cós, século V a.C. Os fundamentos da matemática, através de Tales de Mileto e Arquimedes de Siracusa. O contraposto na escultura, através do artista Policleto de Argos. A pose equilibrada de uma figura humana em que o peso está distribuído irregularmente e o eixo dos ombros descai na direção oposta ao eixo dos quadris. O cinzelamento na escultura, século V a.C. A pose do corpo é revelada por meio da forma, como caem as pregas do drapeado das roupas. O dramaturgo, escritor de peças teatrais, também provém do povo heleno. O espaço urbano ágora, ou mercado, destinado a transações comerciais. A ágora, ela fora projetada com uma finalidade filosófica, não apenas arquitetônica.
dentro da arquitetura, facilitaria o encontro, a integração, o comércio, mas também, ou antes de tudo, mostra a democracia dentro da sociedade, onde todos são iguais, porque a ágora é o centro da cidade, e o centro é o melhor lugar para se estar, e o meio é o ponto do equilíbrio, como aprendemos com os gregos. Logo, a praça, ou praça do mercado, representa a igualdade que todos os gregos têm diante de uma sociedade civilizada. Criação também dos gregos, as câmaras de conselho, para a discussão dos assuntos públicos e privados dos cidadãos. O pergaminho, na cidade helenística de Pérgamo, na Ásia Menor. Pergaminho é o nome dado a uma pele de animal, geralmente de cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparada para nela se escrever. Antes, os egípcios usavam os ciperos papiros, ou papiros. Mais tarde, o período helenístico nos deu essa imensa colaboração do pergaminho para registrar escritas, desenhos e tudo aquilo que fosse necessário ser registrado na ciência. Colaboração também dos gregos, o museu, edifício consagrado às musas protetoras das artes, das ciências e das letras. Era o santuário das musas. Os políticos profissionais provêm também da Grécia Antiga. Eram reformadores sociais e políticos. Legisladores, temos os exemplos de Drácon, Solon, Pisístrato, Clístenes, Péricles, que é o estadista ateniense, entre muitos outros. Vale lembrar que a democracia era enaltecida na Grécia Antiga, mas temos também alguns períodos de políticos que eram tiranos. Tem aproximadamente 70 tiranos a Grécia Antiga. Mas a tirania não quer dizer força, poder ou faço o que quero, mas principalmente a ausência daquele que deseja governar. Por isso que na Grécia havia tantos tiranos, porque quando o cidadão não deseja administrar a cidade, surgem os tiranos, que eram aqueles que desejavam, mas segundo a sua forma de governo. Os gregos também criaram os tesouros, que eram santuários ou pequenos museus, onde se guardavam pinturas e esculturas que contavam os feitos do Deus protetor da cidade. Era como um pequeno templo, só que com esse nome tesouro. Os gregos também criaram os templos colunares, projetados com os retângulos de ouro Pi, Fi e Psi, que estão dentro da arquitetura clássica. A divulgação das leis sociais. Os gregos utilizavam as paredes laterais dos templos para propagar as normas e códigos civis, que eram os especialistas em leis, que advogavam, que defendiam alguém ou alguma causa. Nessa época, surge a figura que nós podemos falar do advogado, porque o cidadão que era acusado de algum delito, para que ele pudesse provar ou não se era inocente, ele poderia se defender na colina, na Grécia, no Pínix, isso dentro de Atenas. Mas se ele não desejasse se defender, se ele estivesse passando por algum problema ou tivesse dificuldade para se expressar através da palavra articulada, ele teria direito de que alguém pudesse defendê-lo. E esse alguém, com o passar do tempo, se transformou num advogado. Os gregos também trouxeram a primeira codificação da lei grega, através de Platão de Atenas. Essa codificação nasce com um filósofo ateniense, nos séculos V e IV a.C. Daremos continuidade nos próximos vídeos, o que os gregos criaram e fundaram. Até a próxima!